Capítulo 1. Da importância de saber o que é filosofar. Tudo o que se fez, tudo o que se faz e tudo o que se vier a fazer em matéria de filosofia é decorrência necessária da maneira pela qual cada filósofo concebe e executa o que entende por filosofar. Quando nos propomos exercer o ofício filosófico, obviamente, a primeira coisa que temos de aprender e saber é como se executa a atividade mais essencial deste ofício, ou seja, temos de aprender e saber efetivamente não só o que é, mas como é filosofar. Isso se configura indiscutível, a ponto do estudo mesmo da filosofia, ao que parece, não deve visar outro propósito senão desenvolver a habilidade e a destreza no filosofar. O próprio ingresso no que poderíamos chamar de a alma da filosofia requer e pressupõe uma sólida e rigorosa formação da nossa capacidade de filosofar. Por isso, dependendo de como for estabelecida e admitida a essência deste exercício de pensamento e sobre que matérias deverá incidir, ele fatalmente desencadeará uma série de consequências no que se refere à maneira de se processar todo estudo filosófico. Estudo este que poderá ser tanto mais frutífero quanto mais fecunda e promissora for a concepção que houver sido formulada e adotada a respeito do que seja e de como se efetua essa peculiar atividade de pensamento, bem como sobre o que ela deve incidir para poder ser exercida com uma possível criatividade. Numa palavra, o alcance de todas as possíveis conquistas do empreendimento filosófico está diretamente vinculado à fertilidade da concepção que cada filósofo elabora e adota para si a respeito do que seja, como e sobre o que deve ser praticado e processado o exercício de filosofar. Dependendo da postura assumida diante da prática filosófica e da maneira como se estabeleça sua essência, pode advir a vida ou mesmo a morte do espírito filosófico. Porque ao mesmo tempo em que uma concepção pode induzir e possibilitar o surgimento e aprimoramento de uma consistente e fecunda reflexão, com a possibilidade de vir a ser criadora e inventiva, pode também desviar e como que paralisar definitivamente o espírito para o exercício genuinamente filosófico, tornando-o inapto ao uso filosófico do próprio pensamento, condenando-o a ser definitivamente apenas um conhecedor e comentador das ideias alheias, ao invés de um indivíduo criador e elaborador de ideias próprias. Parece ficar claro, portanto, para todo aquele que pretende se dedicar à filosofia, que deva procurar estabelecer e determinar, em primeiro lugar, não apenas o que é, mas como é filosofar. Esta é uma questão decisiva e crucial com a qual nos defrontamos estampada no pórtico de toda filosofia. Este também é um enigma de apenas dois caminhos. Um que pode conduzir e possibilitar que nos tornemos efetivamente filósofos, no sentido pleno e genuíno da palavra, outro nos excluir e alijar definitivamente da filosofia. Portanto, possuir uma nítida concepção a respeito do que seja e de como deva ser praticado e executado o exercício de filosofar é primordial e decisivo para um filósofo, figurando e funcionando como um princípio ou fundamento a partir do qual tudo mais decorre no que concerne à atividade de produção e criação filosófica.
Na questão como praticar o que seja filosofar, está colocado em jogo o acesso à realização do exercício mais fundamental de toda a filosofia. Daí a radical importância de que esta questão seja proposta e suficientemente solucionada no início mesmo de toda a atividade filosófica. É preciso que aquele que pretenda ser filósofo apreenda por si e para si o que se entende classicamente por filosofar.